Eu costumo dizer que nós estamos no lugar certo, na hora certa, que nós viemos ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu espero que nessa noite, a conclusão do capítulo de número 2, de 2 Pedro, possa falar grandemente ao seu coração. Portanto, abrimos a palavra do Senhor, abramos a palavra do Senhor, capítulo número 2, de 2 Pedro, no versículo 17, ao versículo 22. Nós sentados, estaremos lendo com toda a reverência a palavra do nosso Deus. Verso 17, do segundo capítulo de 2 Pedro. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impedidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferiram palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estão prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhe a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam em idade novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz acerca do adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a devolver o lamaçal. Meus queridos irmãos, chegamos ao final do segundo capítulo dessa carta. Essa que é uma carta importantíssima para todos nós. No primeiro capítulo, vimos que o apóstolo Pedro está defendendo a sua autoridade como apóstolo, a autoridade apostólica e também a autoridade da palavra de Deus. Ele termina o capítulo 1 abordando esses dois assuntos que são de suma importância para todos nós, que é reconhecer que os apóstolos foram testemunhas oculares de Jesus Cristo, aprenderam diretamente de Jesus Cristo o Evangelho, e que eles não eram falsos mestres ou falsos apóstolos, e que a palavra de Deus, a revelação especial, tinha toda a importância, porque foram homens santos, inspirados por Deus, que escreveram de forma especial os livros, as cartas, os ensinamentos para a igreja. No segundo capítulo que estamos terminando hoje, o apóstolo Pedro apresenta para todos nós o grande problema que havia, que era os falsos mestres disfarçados em pele de ovelhas, disfarçados de presbíteros que ensinavam na igreja e que levavam principalmente os neófitos na fé a estarem pecando, a estarem distanciando do verdadeiro ensinamento. E ainda vamos ver no capítulo de número 3 a defesa do apóstolo Pedro em apresentar que tudo isso seria passado pelo crivo do julgamento de Jesus Cristo. A escatologia. Capítulo 3, Pedro ele vai abordar a volta de Cristo, que estará sendo o supremo juiz e que estará lidando com todos, com o trigo e com o joio e com o trigo, com as ovelhas e os bodes, com os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos. Nós veremos no capítulo de número 3 o aspecto escatológico e assim terminaremos essa carta tão elementar para todos nós. O que nós estamos construindo até agora?
construindo aquilo que Pedro quis construir naquele primeiro momento, com a igreja que não tinha ainda 100 anos depois da ascensão de Cristo, mas a igreja já passava por ameaças terríveis como a igreja do século XXI passa hoje. A preocupação do apóstolo Pedro era que as igrejas estavam sendo atacadas por falsos ensinamentos, por falsas doutrinas, e que ela não subsistiria quando ela permitisse que a verdade se tornasse mentira, e que os princípios e os valores fossem desvirtuados, transgredidos, mudados. Essa era a preocupação de Pedro já naquele tempo, que deve ser hoje também a nossa preocupação. Nós chegamos no Brasil, meus irmãos, onde existem muitas igrejas. A cada rua você tem uma igreja, igrejas históricas, igrejas mais modernas, igrejas de vários tipos de liturgias. E qual é a igreja correta? Qual é a igreja que anuncia a verdadeira palavra? Qual é a igreja que pode instruir a minha vida, edificar a minha vida? A igreja hoje ela está sofrendo com uma forte oposição, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Pedro está preocupado com os falsos ensinamentos, com aqueles que estavam dentro da igreja, que poderia sim desvirtuar os neófitos na fé. Ele não está muito preocupado com os mais experientes. Era como se Pedro chegasse nessa igreja hoje e perguntasse: quanto tempo você tem de carreira cristã? Quanto tempo você tem de convertido, de batizado, de professo? Qual é a sua bagagem doutrinária? Qual é a sua bagagem na fé? Eles estavam preocupados com aqueles que estavam chegando e que poderia muito bem ser explorado, enrolado, enganado por falsas lições, por falsos ensinamentos. Meus irmãos queridos, Santo Agostinho tem muitas citações importantes, célebres, mas uma das mais conhecidas e importantes de Santo Agostinho, ele diz: ama e faz o que quiseres. Ele traz essa frase que resume a forma poderosa da sua cosmovisão cristã, onde ele diz: se amares verdadeiramente a Deus, se buscarem verdadeiramente as suas ações, naturalmente vocês estarão sendo aprovados por Deus, não reprovados, pois o amor guia corretamente a vontade. Também tem uma outra citação de Santo Agostinho, que ele diz assim: fizeste nós para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa sobre ti. Confissão de Fé, capítulo de número 1, esse é o endereço, capítulo 1 de Santo Agostinho, onde ele trabalha alguns aspectos sobre a nossa ação em correlação àquilo que o Senhor espera. E quando eu termino essa mensagem no capítulo de número 2, nessa noite, eu fico pensando o que o sermão passado contribui para o pensamento e o fechamento do pensamento de Pedro. Nós estamos aqui lendo e estudando o pensamento do apóstolo Pedro, onde no sermão passado ele diz assim: isso vai terminar mal. Essas práticas libertinas vão pôr muita gente em perigo, vão afastar muita gente do verdadeiro caminho do Evangelho. Pedro então ele traz a consequência no contexto anterior, que vai fundamentar o perigo da igreja cair, ruir, implodir, e vimos no sermão passado, à luz do versículo de número 4, 2:4, que Deus não poupou. Deus não poupou. Deus não é um Deus que fecha os olhos, ou que está dormindo, ou que faz de conta que está tudo indo muito bem. Deus ele está observando a postura da igreja, a postura da igreja do primeiro século, a igreja nascente, mas a postura da igreja atual.
Deus está observando a postura da igreja, a condução da igreja. Se Deus não poupou, como nós vimos, aqueles que pecaram, e a gente começa então vendo um contexto do versículo 4 ao versículo de número 5, Deus não poupou aqueles que faziam da igreja a avareza, o comércio. Deus não poupou aqueles que usavam ficções. Então Deus não vai poupar hoje também aqueles que estão brincando com a igreja do Senhor. Em segundo lugar, Deus não poupou, mas Ele preservou os seus remanescentes piedosos. Verso de número 6 a verso de número 8, estudamos lá no domingo passado, porque Deus Ele cuida daqueles que são verdadeiros, são sérios, embora sendo simples, mas que estão com seus corações direcionados pela palavra. Deus cuida. O cuidado vem do Senhor. E encerramos na percepção do domingo passado, e nós vimos que Ele reservou para esses injustos, esses falsos mestres, o dia do juízo. O dia do juízo está chegando. Pedro está preparando a igreja, pelo qual ele escreveu essa carta, para entender um pouco da volta de Cristo, para entender um pouquinho de escatologia, e chama-nos a nossa percepção para estarmos preparados para o retorno da vinda de Cristo. Cristo está voltando. E haverá uma grande separação. E haverá uma purificação. E haverá realmente a separação dos bodes, dos cabritos, das ovelhas, do trigo e do joio, do ímpio e do justo. Meus irmãos queridos, nesta mensagem de hoje, nós vamos meditar no verso de número 18 e 19 como um tema. Então peço a você que leia primeiro o verso 19, e nós vamos entender aqui para onde Pedro vai nos conduzir. E ele diz: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aqueles que é vencido fica escravo do vencedor. Nosso tema nessa noite é da liberdade para a escravidão. Portanto, eu quero que você pense nessas circunstâncias. Como pode uma pessoa estar livre, escolher a escravidão? Como pode uma pessoa estar na luz e optar pelas trevas? Como pode uma pessoa que tem a vida e optar pela morte? Como pode uma pessoa que tem a responsabilidade de apacentar o rebanho de Cristo, e aí com muito tremor eu digo a você que você é a pessoa mais especial para o Senhor Jesus Cristo? Não é que você é especial para você mesmo, mas você é a pessoa mais especial para o Senhor Jesus Cristo, porque custou um alto preço a sua remissão, a sua redenção. O Senhor Jesus nos comprou com o seu sangue precioso. O Senhor Jesus, Ele cuida da igreja, uma menina dos olhos dele. E quando nós olhamos para a igreja, meus irmãos, nós temos que perceber que a igreja é aquela que é luzeiro, que a igreja é aquela que é responsável para que essa sociedade corrupta, pecaminosa, não venha se autodestruir-se. Existem coisas que acontecem só aqui dentro. Aqui você ouve da vida eterna, aqui você treina para passar pelas suas crises, aqui você escuta um salmo, como o salmo lido hoje, pela manhã, pelo presbítero Paulo, Salmo 31, aqui você tem irmãos, aqui você tem mães, aqui você tem uma família. Se você sofre, nós sofremos. Se você está feliz, nós estamos felizes. Somos uma família. Por quê? Porque pertencemos à teocracia de Deus. Não funcionou como sistema de governo para o povo hebreu, mas é preciso funcionar para a nação santa, para o povo de propriedade exclusiva, para aqueles que são chamados pelo nome de Cristo,
seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Portanto, a igreja sempre terá um cuidado especial. E qual deve ser, então, a nossa percepção? Como nós, irmãos, podemos optar pela escravidão, uma vez que nós já fomos livres pela ação soberana de Deus? Ele pinta um quadro revelador aos seus adversários. Ele agora está dizendo: cuidado com os falsos mestres, cuidado com aquelas igrejas, ou com aquelas palavras, ou com aquelas mensagens que vai massagear o seu ego, vai levá-lo ao delírio, ao contentamento, a uma falta de consciência, de um culto irracional. Ele deixa de ser um culto racional agora, porque está conforme aquilo que eu espero, conforme aquilo que eu desejo, através de imagens tiradas do nosso cotidiano, e que vai realmente levar a exageros e vai levar a nossa forma cultica, conforme os dominadores jactanciosos querem, conforme a fábrica de dinheiro impõe, conforme a fraqueza de alguns permitem que esses falsos mestres, sem dificuldade nenhuma, vençam vocês. E os vencedores se tornam escravos da liberdade para a escravidão. Esse é o nosso assunto dessa noite. Graças a Deus, irmãos, que eu vejo pessoas livres aqui. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o termo que está encravado no Evangelho de João, para dizer assim: conheça aquele que é a verdade, e aquele que é a verdade é o Senhor Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, e nós não podemos trocar isso. Como é que você hoje está livre, está andando na luz? Vai se deixar dominar por paixões carnais? Esse é o problema apresentado do verso 17 ao verso 18. Foque, dê uma olhada no seu texto, olhe, leia aí. Ele começa dizendo assim: esses quem? Os falsos mestres, os falsos pastores, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, aqueles que conseguem pela a erudição, aqueles que conseguem pelo convencimento, aqueles que conseguem pela a imaginação, pela a cor, pela psicologia, pelo positivismo, levar uma grande massa a estar dentro de uma igreja à procura de satisfazer alguns sonhos pessoais. Então veja, esses falsos mestres são como fontes sem água. Irmãos, uma fonte sem água, que valia tem? O que é uma fonte sem água? Esses são como reservado para eles a negridão, as trevas, a escuridão. Porquanto diz o verso 18, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engorda com paixões carnais. Quem fez isso? É esse assunto que Pedro está colocando, da liberdade para a escravidão em primeiro lugar. Esses mestres, falsos mestres, detêm paixões carnais. Verso 17, que imagem! Judas tem uma descrição ampliada na qual apenas a primeira e a última linha são semelhantes à versão de Pedro. Judas, verso 12, verso 13, se você quiser adiantar aí ao livro de Judas, você vai ver isso. Judas coloca assim: são nuvens de água impelida pelo vento, árvore em plena estação dos frutos, dessas desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para que as quais têm sido guardadas a negridão das trevas para sempre, grito meu, para os quais estão sendo guardados o inferno, a condenação. Pastores serão condenados, professores serão condenados, líderes serão condenados.
porque estão brincando com a coisa mais preciosa que é a igreja de Deus, que é você. Eu costumo dizer, irmãos, que a gente precisa ter consciência. A gente precisa investigar. Se é algo que Deus deixou para você, deixou para todos nós, é a possibilidade de analisar, de investigar, de pesquisar. Se você precisa de um especialista, você vai a um especialista. Você nunca irá a um oftalmologista se você está precisando de um cardiologista. O oftalmologista, a especialidade dele são os olhos. Mas você está com o seu coração cansado, você está sem energia, você está com problema cardíaco, você está enxergando bem. Mas, meus irmãos, por que uma grande massa agora, nessa hora, nesse momento, estão lotando muitas igrejas aonde o ego, aonde as paixões, aonde o liberalismo é promovido, é defendido? Veja que Pedro trabalha aqui a descrição dos apóstolos. E eu espero no fundo do meu coração que você não seja um apóstolo. Tá? Talvez você precise escrever no boletim aí, ou pensar que seja um apóstolo. Tá? O que é um apóstolo? Tá? E Pedro ele pega figuras de linguagens. Ele busca na natureza. Primeiro, um apóstolo são fontes sem água. Essa é a imagem de um deserto no qual o viajante procura uma fonte, mas quando encontra para o seu desespero, descobre que está seca, a fonte secou, eu estou morrendo de sede. Assim também os falsos mestres não têm nada a oferecer para os membros da comunidade cristã, são como poços secos. E é interessante que o Senhor falou que do interior dos seus filhos fluiriam rios de águas vivas. A segunda ilustração para um apóstolo é ser como nevoeiros impelidos por uma tempestade. Que decepção! Essas pessoas têm suportado a seca. Finalmente há uma nuvenzinha, vai chover, vejo uma nuvenzinha como uma palma de um homem, lembra do texto? Mas não vai chover, não vai vir o aguaceiro, não vai vir a água, as águas sobre aquele rebanho. Assim também os hereges causam uma comoção dentro da comunidade, faz você acreditar. Meus irmãos, a gente está ministrando com um povo machucado, um povo que não quer saber de igreja mais. A gente percebe que a alma tem sede de Deus, a alma ainda tem sede de Deus, mas as pessoas estão desiludidas, machucadas, decepcionadas. Porque um dia, dentro de uma comunidade, alguém quis derramar uma água seca, mas aquilo não veio. Sabe, meus queridos irmãos, de certa forma, essas pessoas estão cultivando desânimo. E a gente tem que lutar para que a nossa igreja ela não entre nesse esquema. Não caia nessa rotina. Que você, meu amado irmão, minha amada irmã, olhe para Cristo. Olhe para aqueles que estão zelando pela sua edificação, o seu ensinamento, e cresça como árvore plantada junto às correntes, que cresce, que floresce. Interessante que Jesus pegou o exemplo de uma figueira para nos ensinar isso. Jesus passando numa figueira, e ele disse aos seus discípulos, eu não sei se foi para Pedro, eu não sei se foi para João, não sei quem deles, eram 12. Jesus então disse para uma vez,
só tem folha verde. Você sabe o final dessa parábola. Irmãos, pense agora quantas e quantas igrejas, quantas e quantas pessoas estão à procura de algo que são folhas verdes. E a parábola diz que quando Jesus falou assim, olha, a moçada está essa figueira, e quando eles voltaram do trabalho deles, provavelmente aquele discípulo olhou, mestre, o que aconteceu com essa figueira? Ela secou. Ela morreu. Você está conseguindo entender a preocupação de Pedro aqui com a igreja? Ele está terminando o capítulo 2 falando assim, cuidado com os falsos mestres. Cuidado com aquilo que é princípio e não pode ser negociado, não pode ser trocado. Princípios e valores são inegociáveis. A terceira ilustração para uma apóstola aqui, ele diz, a mais negra escuridão está reservada para eles. Perto do final do primeiro século, João escreve, Deus é luz, 1 João 1,5, o apóstolo da luz, e a escuridão, ele diz absoluto, e quanto aos filhos de Deus, compartilham de sua luz, os filhos do diabo andam em trevas que eles escolheram, para eles está reservado o julgamento de Deus, que Pedro descreve como a mais negra escuridão. No grego, Pedro ele vai usar uma palavra importante aqui para nós, o termo a mais negra das trevas, que é o mesmo empregado no verso 4, Deus não poupou anjos quando pecaram, mas enviou para o inferno, colocando em masmorras escuras. Esses homens irão para esse lugar. Então eu peço a você, querido, que tenha uma mente crítica, analisadora, investigadora. Conheça um pouco daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo pregado, para que você não venha se arrepender-se. Verso 18, das metáforas baseadas na criação de Deus, Pedro passa para uma descrição do desígnio de falsos mestres, chegando quase a resumir o que já disse no capítulo anterior sobre os métodos e objetivos desses hereges. Vamos recordar, eles preferem palavras vazias, jactanciosas, e isso prende a atenção de pessoas, tá? Principalmente dos fracos na fé, dos neófitos, daqueles que querem buscar uma bênção, uma cura, uma prosperidade, daqueles... Deus ele faz tudo isso, a gente sabe, meus irmãos, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas pegar essas palavras, esses termos, esses adjetivos, que em primeiro lugar são vazios, que se referem a uma forma e a um som das palavras, são cheias em si, presunçosas, e são declarações exageradas. O segundo adjetivo, jactanciosas, está relacionado ao contexto das palavras proferidas. Elas são fúteis, desprovidas de qualquer significado ou razão. Que na realidade, diz o verso 18, serve para seduzir as pessoas, atrair as pessoas, tendo os olhos cheios de adultérios, insaciáveis do pecado, engorda as almas inconstantes. Eles proferem essas palavras como presunçosas, vazias, instáveis, cheios de desejos carnais, sensualidade. Portanto, meus irmãos, cuidado com as paixões carnais. Da liberdade para a escravidão, passam pelos desejos, pelas paixões carnais que esses homens vão apresentar como sendo fundamento doutrinário da igreja. Pastor, você pode simplificar para mim? Posso. Quem é que nunca ouviu aquela palavra assim? Não é bem assim. Não é bem assim. Isso é o que você pensa. Mas eu penso dessa forma. A Bíblia não diz isso.
Não é isso que a Bíblia está falando. Você está vendo como é que no dia a dia essas palavras vão entrando? E a gente começa a pensar realmente num apelo liberal, numa nova homilética que destrói a objetividade da palavra, porque a palavra não contém, ela é regra de fé e prática. Se Pedro está dizendo assim, atento com aqueles que estão ensinando, atento com aqueles que estão empregando, atentos com as paixões, com o desejo que engorda, que vai engordar. Como é que engorda uma alma? Como é que engorda uma alma? Se você souber como é que engorda uma alma, aí você me diz aí no final do culto. Mas ele, engordando a alma, atrai muitos, seduzem muitos. Da liberdade para a escravidão, do verso 19 ao verso 20, esse é o último estado que é pior do que o primeiro. E o verso 19 mostra algumas promessas atraentes, mas também mostra uma ironia ao ouvir os falsos mestres falarem de uma liberdade que eles mesmos não possuem. São incapazes de cumprir a promessa de liberdade, pois encontram-se escravizados pelo pecado, são escravizados pelo pecado e são escravos do pecado, prometendo liberdade àqueles que servem. Então vem para cá, porque você vai ter liberdade, você vai ter a vitória, você vai ter os céus, você vai ter isso, você vai ter aquilo. O que é isso? Pedro chama essas pessoas de escravos da depravação. Quando a gente olha para a antropologia, a nossa cosmovisão, a nossa percepção de Tulipe, você entende que o homem é totalmente depravado. Não existe ninguém bonzinho. O melhorzinho, como afirmava o mestre que eu tive, ele baba, rasga dinheiro e corre na contramão. Isso é o melhorzinho. Você vê que não existe isso na essência humana. O homem, ele é duro. Pedro trata esse grau de depravação e fica evidente na distorção dos fatos. Pedro não descreve esses mestres como pessoas que, em sua ignorância ou sem conhecimento, vão manipular o Evangelho. Pelo contrário, Pedro diz: tem conhecimento, fazem intencionalmente, mudam o Evangelho porque eles querem alguma coisa, querem números, querem dinheiro, querem riquezas, querem menos pregar o Evangelho. Sabe de uma coisa, irmãos, quando a gente olha para a conclusão desse texto, capítulo 2, a gente entende que os benefícios e bênçãos de Cristo, pelo contrário, estão intencionalmente distorcendo a verdade para atrasar o avanço do Evangelho. É isso que esses homens querem. Portanto, não é liberdade, mas escravidão. A liberdade em Cristo significa que fosse livre do fardo do pecado. Romanos capítulo 10, verso 4. E que obedecemos a lei de Deus e expressamos a nossa gratidão a Ele. Mas essa não liberdade é que os enganadores oferecem aos recém-convertidos na fé cristã. Aquilo que se chama de liberdade é completamente depravação, não é liberdade, pois é permissão para viver longe e mais longe de Deus. Assim o homem é um escravo daquilo que ele dominou. Essa frase é um provérbio que aparece em algumas vezes na literatura cristã primitiva. Encontra um paralelo na observação do apóstolo Paulo: ou não sabeis que aquele a quem vem ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo em quem obedeceis sois servos. Romanos 6, 16, 8, 34. Eu vou abrir aqui um parênteses para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Irmãos, por que é difícil romper com certas estruturas? Não tem nada com isso, não. Se você bater numa comunidade de fé onde você sofreu uma lavagem cerebral,
você vai ser escravo daquela pessoa o resto da vida, daquela doutrina o resto da vida. Se não for pela ação do Espírito Santo, que vai tirar, remover o véu que encobre o seu entendimento, você não consegue. Sabe por quê? Porque a persuasão é forte. Tudo gira em torno daquela filosofia, daquela mensagem, daquele domínio. Irmãos, tem gente piedosa, gente boa, gente cristã, mas que não consegue romper com o sistema. O sistema é brutal. E tudo começa com aquela palavra assim: mas aqui eu tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho um presbítero que me viu criança, tenho meu amigo, eu nasci aqui. Mas meu irmão, Deus já te falou que você está errado. Você não consegue. E quantas pessoas escolhem voltar por aquilo que diz prosperidade, tome posse. Você não é cauda, você é cabeça, ordene. Isso entra no coração, isso entra na mente, isso é escravizador, isso é dominador, e não adianta, tem contato com a palavra, tem contato com a doutrina, mas no final da história, escolhe voltar. Olha, eu vou falar aqui porque o texto diz: ou para o vômito ou para a lama. Porque Pedro, ele é duro, ele termina falando essas pessoas. Sabe de uma coisa, irmãos? Em terceiro lugar, da escravidão da liberdade para a escravidão, versículo 21, 22, é porque essas pessoas se apartaram do mandamento dado por Deus. E toda vez que você se apartar do mandamento dado por Deus, da palavra de Deus, da revelação especial, você vai estar a um passo de ser escravizado. É isso. Verso 21 diz isso. Dever não cumprido, que Pedro fala sobre os falsos mestres. Ele diz que essas pessoas, através da fé, eles têm produzido gente doente, gente sem norte, gente que defende a apostasia. Teria sido melhor, diz o texto, o contexto, para estas pessoas não tivessem conhecido o caminho da justiça, porque talvez teria a possibilidade de encontrar com mais facilidade a luz, o caminho do Senhor. Mas uma vez que essas pessoas entram numa igreja, se decepcionam com falsos ensinamentos, se decepcionam com falsos mestres, elas se tornam duras no coração, elas rejeitam a palavra. E eu vou dizer uma coisa, irmão: se não for o Espírito Santo, não sairão da onde elas estão presas. Pedro está preocupado com a igreja, ele está preocupado com a nossa igreja, ele está preocupado com a sua saúde espiritual. Verso 22, Pedro conclui sua análise descritiva dos falsos profetas com 2 provérbios. Ele está terminando a linha argumentatória no sermão que ele está falando. Então ele busca lá no Antigo Testamento, ele vai lá em Provérbios, ele diz assim: como o cão que torna o seu vômito, assim é um insensato que reitera a sua estultícia. Pedro utiliza esse provérbio para comparar o hábito natural de um cão como sendo o ato natural dos falsos mestres que voltam a viver no pecado. Na realidade, o que os falsos mestres querem? Querem objetivos pontuais e querem que você se perca do pecado. O segundo provérbio que aparece aqui é um ditado comum no mundo antigo também, pois aparece em vários manuscritos. Seus dizeres são bastante óbvios. Um porco ou uma porca procura livrar-se dos insetos que o perturbam e do calor do sol, rolando numa lama. Apesar de uma porca ser lavada por natureza, ela volta à lama de onde veio. Ela rola na sujeira, assim como um porco ou uma porca gosta de rolar na imundície. Os hereges sempre terão prazeres na libertinagem e na imoralidade. É
prazeroso pegar a igreja de Cristo e transformá-la numa comunidade libertina. Irmãos, a gente não está longe disso no Brasil, não, irmãos. A gente precisa tomar conta, vigiar a palavra. Ninguém aqui é neófito. Você já é uma pessoa que conhece a palavra do Senhor. E a gente vê que o próprio Cristo cita essa questão dos cães e dos porcos. Na mesma frase, como diz: não deis aos cães o que é santo. Não permite os falsos mestres pegarem e ensinarem. Cale. Aos falsos mestres você precisa usar a filosofia de Maquiavel. Corta logo. Corta logo. Ah, mas não, você aqui você não prega não, você não pode não. Sua cabeça não está em ordem. É melhor cortar, porque senão ele vai dominar e vai destruir a igreja. A gente precisa vigiar. Jesus disse: nem lançais ante os porcos as vossas pérolas. Que pérola é essa? Que pérola é essa? Não lançai aos porcos as vossas pérolas. Não lançai a palavra de Deus para aqueles que estão distorcendo. Não tente dialogar com uma pessoa assim, porque ele não é uma pessoa que vai comunicar, ele não quer dialogar, ele quer pôr o seu pensamento, a sua filosofia. Portanto, irmãos, nós somos chamados a zelar pela palavra de Deus e zelar pela vida eterna. O Evangelho, para aqueles que pisam sobre o que é sagrado, para aqueles que distorcem o que é santo e não entendem o que é profano. Pedro cita no final do seu capítulo, ele cita: são tais pessoas cães e porcos. Só para você lembrar que, para nós do Ocidente, o cachorrinho é o melhor amigo do ser humano, mas para o oriental, para o oriental, o cachorrinho, o cão, trazia lepra, doenças, comia qualquer coisa. O oriental não via o cachorrinho, o cão, como sendo melhor amigo do ser humano. É por isso que está citado aqui. E a porca, todos nós sabemos a natureza do porco, da porca. E aí é uma adágio, é uma ilustração, uma analogia dessas pessoas. Eu quero terminar no sermão nessa noite, irmãos. Quero dizer para você que, em relação a Cristo, o único mediador, o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência, pelo seu sacrifício de si mesmo, sacrifício pelo eterno Espírito, ele ofereceu a Deus de uma só vez e satisfez plenamente a justiça de seu Pai para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquirisse não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Cristo já nos deu a libertação. A liberdade está em Cristo. A liberdade perfeita já foi feita, promulgada pelo Senhor Jesus Cristo, de forma única e definitiva. Portanto, não será uma filosofia, uma doutrina, uma proposta, algo que vai nos chamar ou quer fazer a nossa cabeça, que vai nos destruir ou separar nesse trabalho de Cristo Jesus. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Que não é o caso desses falsos mestres, esses falsos ensinos. Como é o perigo imposto hoje para a igreja do século XXI? A resposta ela é importantíssima para prevenir a implosão da igreja. São aqueles que perdem a liberdade e a transformam em escravidão. Irmãos, a dependência é a coisa pior que tem. Se você quer saber se uma pessoa está em crise,
é você olhar para a vida daquela pessoa e ver que ela é dependente de tudo, dependente das drogas, dependente dos remédios e dependente espiritual também. No discipulado a gente estuda isso. Você não foi feito para ser dependente do pastor, dependente do conselho, dependente da igreja, dependente de um líder cheio de unção, de uma pastora canelinha de fogo. Você não precisa disso. O que você precisa é da interdependência. Porque a independência cai nesse grau que estamos estudando os falsos. A independência. A pessoa que não tem a interdependência, que é independente, não, a Bíblia não é nada, não. A Bíblia é um segundo plano. A Bíblia tem que rezar aquilo que eu penso. Esse já está julgado. Mas o dependente, irmãos, ele pede conselho para comprar uma roupa, ele pede conselho para uma viagem, ele é dependente de tudo, do seu discipulador, e o discipulador olha para essa pessoa e diz assim: você precisa consultar o Espírito Santo. Você precisa consultar a Deus. Você precisa crescer. Você tem a palavra, a verdade. Você vai ao trono da graça. Você vai aos céus. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Consulte Ele. Leia a sua Bíblia. Pessoas dominadas por líderes que escravizam até casamentos, que vão lá no íntimo de um casal, interferem numa unidade conjugal. A gente conhece pessoas assim, machucadas, escravizadas. O último estágio dessas pessoas será pior do que o primeiro, porque apartaram-se da palavra de Deus. Hoje eu quero perguntar a você, conclusão do capítulo 2. O que te chamou a atenção? Pedro escreve esse capítulo para advertir os crentes, os eleitos, sobre as heresias perniciosas dos falsos mestres que negavam abertamente a soberania de Cristo e, consequentemente, estão diante da destruição repentina. Pedro descreve a avareza, a desonestidade desses mestres como uma forma de advertência, a fim de que muitos na comunidade cristã seguirão seus caminhos imorais. Como alguns exemplos da história, Pedro compara o destino dos falsos mestres com aqueles anjos que nós falamos e que ele usou no domingo passado, que pecaram e foram condenados ao inferno. Isso é mundo espiritual. Aos contemporâneos de Noé, que pereceram de novo, mundo físico, o mundo todo foi destruído. As cidades de Sodoma e Gomorra, que foram reduzidas a 5 cidades. Por outro lado, Deus, Ele protege você, Ele protege a igreja, Ele protege os verdadeiros remanescentes, como a sua família, como a família de Ló. Assim o Senhor poupa o justo, mas Ele vai agir com ira sobre os ímpios. E é o que nós vamos ver, o que vai acontecer no dia do juízo final. Não vai ter possibilidade. Mas eu quero que você fixe alguma coisa para a sua semana. A primeira coisa, cuidado com os falsos mestres. Não seja simplório, simples demais. Você precisa ser como os crentes de Bereia. Analise, leia, pense, faça de modo apurado as suas conclusões. Os falsos mestres estão aí batendo a porta como sendo seres celestiais, de modo arrogante, faz acusações, comporta-se como animais e assim por diante. Na verdade, eles querem destruir a fé. Em plena luz do dia, entregue-se às bebedices, às pornografias, aos adultérios. São líderes, mestres avarentos, pastores avarentos, experientes na sedução. Se você ficar perto dele, ele vai tirar tudo que você tem. Ele vai fazer uma lavada na sua cabeça.
Os hereges prometem liberdade, porém eles próprios são escravos do pecado. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe, que Pedro possa concluir essa carta, edificando o nosso coração, a nossa igreja. Na semana que vem a gente começa a ver o que vai acontecer no grande dia, o dia do Senhor. Pedro vai trabalhar a volta de Cristo como sendo a maior realidade que nós esperamos. Você pode esperar tudo ainda em vida: um casamento, um carro, uma casa, um bom salário. Você pode até querer boa saúde, mas o que você tem que desejar é estar com Jesus Cristo. Ele está voltando. Ele está voltando. E tudo será julgado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, pelo justo juiz. Baixa a sua cabeça aí. A gente tem orado sempre no final do nosso culto por pessoas que estão dentro das igrejas, que são gente boa, gente crente, mas que estão escravizadas. Quem sabe você conhece alguém? Olhe, para que toda tradição humana, todo poder pessoal, de persuasão de um líder sobre a vida dessa pessoa seja quebrado agora. E o Senhor visita mesmo, viu, queridos? O Senhor liberta aqueles que Ele quer libertar. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esse domingo. Louvamos, ó Deus, porque o Espírito Santo nos libertou, nos convenceu. E por isso nós, Deus, nós temos a consciência de que podemos filtrar todas as coisas, reter aquilo, Senhor, que produz a vida eterna. Produz a vida eterna no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor?